Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, e quanta alegria, iniciando mais um estudo, mais uma obra, e é a obra de André Luiz, Os Mensageiros. Às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber a sequência, mas se você pegar seu livro, pelo menos o que eu tenho aqui nas minhas mãos, logo no iniciozinho você vai ver a coleção, a vida no mundo espiritual, e tem a sequência, porque as obras de André Luiz ali já está nos mostrando que nessas últimas edições está na contracapa toda a sequência dos livros de André Luiz. Então, nós temos o nosso lar que nós estamos fazendo e estamos iniciando agora os mensageiros. E iremos fazer, se Deus nos permitir, os missionários da luz. Porque obreiros da vida eterna e num mundo maior e libertação já estão no nosso canal. Libertação nós estamos gravando. Aí você vai perguntar, tia, por que vocês não fizeram o nosso lar, os mensageiros? Já fizemos, mas na época nós não gravávamos. Então, para deixarmos completo, nós estamos regravando e não é nenhum sacrifício. Para nós é uma grande oportunidade poder estudarmos mais uma vez as obras de André Luiz. Vamos então envolver o nosso irmão Alan, que irá fazer a nossa prece de gratidão, esse amigo doce, amável, esse coração querido que está sempre aqui ao nosso lado, vibrando positivamente pelo nosso trabalho, não é verdade, meu amigo? É, sim. E a nossa querida Aramita irá fazer a recapitulação. Aliás, não tem recapitulação, né? Não, tem sim a recapitulação da introdução feita pelo nosso querido Emmanuel. Alguém hoje me ligou, tia, eu não entendi nada daquela história do macaco, foi não sei para onde. Minha filha, nem eu. Porque eu entendi de um jeito... e a Aramita falou de outro, eu tenho que reler, não houve tempo, eu vou ter que parar e reler a do macaco, porque o povo não está entendendo também. Eu reli. Você releu? Eu reli, deu para entender, agora não vou explicar. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, antes de tudo te agradeço, Senhor, porque eu sei que aqui eu encontro aqueles que me amam, aqueles que lutam por mim, aqueles que me estendem as mãos carinhosas, aqueles que ampliam o meu sentir, aqueles que me ajudam a te sentir. E minha capacidade de alegria em te aprender aumenta. Assim somos todos nós, Senhor, quando irmanados, em nossa vontade de crescer na tua direção. Amplia, Senhor, os nossos sentidos, a que possamos cada vez mais construir em nós o teu reino de amor, que assim seja. Aramita. Então. E o macaco, Aramita? Vou ver se eu explico para vocês. Explique. Ele faz uma analogia que se um macaco, se um chimpanzé, saísse do seu habitat natural e fosse para uma cidade, um local mais desenvolvido, e ele fosse dar notícias para os amigos dele que ficaram, ele não ia encontrar grandes diferenças da vida material. Ele ia dizer, olha, aqui tem gente trabalhando, as famílias são parecidas com as nossas, as diferenças dentro do vocabulário dele iam ser mínimas na vida de relação. E aí o Emmanuel diz, né, que em vista disso não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. Ou seja, a vida de relação é a mesma. Ninguém morre e vira santo. Igual quando a tia falou no estudo passado do nosso lar. Você pensava que morreu e já era um anjo. Não. André Luiz ainda dorme, ainda sonha, ainda deixa um corpo grosseiro para ir visitar a mãe numa esfera superior que ele está. Quando a gente morre, se não tiver um trabalho moral, você vai ficar próximo à crosta da terra. E próximo à crosta da terra, você não vai ter grandes diferenças para notar. Só as almas sublimes, né, quando elas saem, que elas vão para uma outra dimensão. Mas, como a gente sabe, as que vão se moralizando no caminho, como Lívia, ela já vai dentro da vida, se espiritualizando e vivendo de uma forma diferente. Então é assim, não tem essas grandes modificações. Então ele vai fazendo, né? Quando ele diz, né, a maneira do macaco
que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Nós não vamos deixar de ser humanos quando nós morrermos, nós não vamos virar anjos quando ao desencarnarmos. É isso que ele está dizendo, é uma coisa paulatina. A natureza não dá saltos, nem a física, nem a moral, nem a espiritual. Vamos lá, então. Renovação. Vamos ver, então. Aqui acabou o livro Nosso Lar. E aí inicia um novo livro, ou seja, a continuidade do André Luiz nas colônias, na colônia Nosso Lar, tá bom? Ele ainda está na colônia Nosso Lar. Então, tio, ainda não li o Nosso Lar. Então, leia o Nosso Lar primeiro, estude no nosso canal. Quando você finalizar o Nosso Lar, aí você vem para o livro Os Mensageiros, tá bom? E se um dia do trabalho do André foi longo, esse livro é só uma semana. É uma semana. Muito bem lembrado, Carlinha. Semana longa. Semana longa. Vamos lá, então, que Jesus nos conduza. Que a espiritualidade nos inspire sempre. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado o entendimento, felicitou-me o espírito. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres. Ele se sentia o que ainda? O doutor! O doutor! Não é isso que nesse desligando-me dos laços inferiores era dos laços da família? Entendeste? Ele acabou de ajudar a família. Porque o Lar. Mensageiros é continuação. Do Nosso Lar. Quando ele diz desligando-me dos laços inferiores que me pediam as atividades terrestres, vou ter que fazer um spoiler, tá? Sim, tem que fazer, porque é a continuação. Quando ele vai no último capítulo visitar a família, ele ainda fica chateado quando ele vê a situação no lar. Porque tem um fofo agora Que no tem lugar um dele. fofo no lugar dele, a casa dele mudou tudo, cadê Não o tem piano? nem foto dele. Cadê a foto? Não Ninguém tem uma lembra, foto ninguém dele. lembra mais dele. E é proibido falar o nome A dele. única dentro de filha casa. que fala ainda pega logo Um ralho. um ralho, um pedala robinho. Olha, o fulano não gosta que você fique falando o nome do seu... Já Então pensou? ela pega um ralho que ela lembra do pai e tudo mais. E ele, para ele se desligar desses laços inferiores, ele ajuda o fofo que está doente. Ele chama a Narcisa Ele vai falar e ajuda aqui. o fofo. Então, esse desligamento é desses afetos, De tudo. dessas paixões. Paixões, tudo. Largou, abriu mão, porque a gente sai do corpo, mas a gente ainda continua o quê? Achando que é a esposa, achando que é o esposo, achando que é o doutor, achando que é a doutora, achando que não tem que achar nada. Desencarnou. Um senão de achando, é isso que o Emmanuel fala. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo de evolução simplesmente. Na introdução do macaco, que o pessoal não entendeu. Não entendeu. Então a gente para pensar essa dificuldade de nós sairmos do corpo e deixarmos realmente, entendermos que tudo que ficou, primeiro que nós não somos proprietários de nada, de nada. Então, desligando-me dos laços inferiores, eles diz laços inferiores, que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento, felicitou-me o Espírito. A partir desse momento, olha que alegria que nós estávamos falando ainda há pouco, felicitou-me o Espírito. Semelhante, olha a palavra, libertação, porque lembra, ele estava lá no Nosso Lar, mas pensando, como é que será que está? Qual é o nome da esposa dele? Quem lembra? Zélia. Pensa em mim. Zélia, pensa em mim. Como será que está Zélia? Como será que estão as crianças? Zélia né? deve estar morrendo Zélia de deve estar saudade, morrendo de né? saudade, ela deve estar sofrendo tanto, né? E a própria posição dele de médico, isso foi uma coisa que ele carregou, né? Muito tempo isso daí. Mas vamos lá. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, largar de mão, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Gente, porque lembra da parentela corporal e a parentela espiritual? O nosso André viveu uma experiência só com a parentela corporal, entendeu? Saiu de cena, acabou, ninguém lembra mais dele. Era a parentela corporal. Te prepara, viu? Que você pode estar com a parentela corporal.
Não vou mais nem lá no cemitério, viu? Colocar florzinha, nem nada. Já pensou, O gente? Zé vai achar outro fofo. Achou rapidinho. Então, olha só. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas, agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recursos outros que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então, gente, a morte física tá certo para mim, para Cecília, para o Alan, para mim, para todo mundo. Ninguém vai fugir disso. Aprende essa lição. Saiu daqui, não fica com coisinha. Ah, mas como é que vai ficar? Ah, mas se fulano? Ah, mas se Beltrano? Ah, mas se... Você não é Deus. Você não é Deus. Então, como diz os nossos irmãos católicos na música, segura na mão de Deus e vai. Se cuida, fique firme. E daqui a pouco, o que eu posso fazer? Tem algum balde aí com vassoura? Vamos trabalhar. E tia, essa disposição é tão importante que vamos fazer do André Luiz 8 anos de umbral, mas não sei quanto tempo no hospital, mas não sei quanto tempo trabalhando, até ele ter a permissão para ir lá. E ele ainda está dizendo aqui que alguém ajudou, pessoas de maior envergadura, amigos espirituais abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre. Então, ele acha que ele demorou mais de uma década para largar essa corda. Tu já pensou? A corda. Largar a corda do vínculo, esses laços inferiores, como diz o nosso querido André Luiz. Então, isso atrapalha muito. Então, eu estou aqui na Terra, somos todos companheiros. Eu estou mãe, eu estou pai, eu estou esposa, mas eu não sou dono de nada aqui. Cada um aqui é uma individualidade. E eu não sou o Deus dessa equipe. Quando eu for, o povo aqui vai tocar o barco. Voltar para cá quase sempre é sinônimo de sofrimento, porque você vai ver e não vai poder fazer nada, porque não tem condição moral para isso. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental. A maneira do alvião, ou seja, aí eu vou pedir para a nossa irmã Naí, que é a responsável pela edição, colocar aí a picareta. Lembra da picareta? Então ele diz assim, a maneira do alvião, ou seja, da picareta, pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. Convencia-me de que a dor agir em minha construção mental. Qual é a função da picareta? Quebra mesmo, ela vai furando e não é fácil não. E ela coloca isso, a maneira da picareta pesada, cujos golpes eu não entendera de pronto. Então, todo o sofrimento que ele passou era essa construção mental dele. O alvião, ou seja, essa picareta, quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Antigas viciações do sentimento. Eu sou pai, eu sou esposo. Libertara-me. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha
e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Gente, quantas lições, né? Não há nem o que comentar, né? Ele mesmo está se explicando. Compelido a destruir meus castelos, compelido é o quê, gente? Empurrado. Foi algo assim que ele optou? Não. Porque foi luta, foi porrada, foi dor, foi a picareta. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Outro amor. Órfão de afetos terrenos. Aí quando eu olhei isso aqui, eu digo, meu Deus, órfão de afetos terrenos. Então quando alguém vai, a gente diz, estou órfão, né? E quando a gente vai e olha para a terra, oi? Alguém? Fiquei órfão. Estou órfão. Ninguém lembra de mim. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Coisa mais. E quando a gente lê isso aqui, eu lembro mesmo, parentela física e parentela espiritual. Agora me diz, por um acaso o André Luiz ficou órfão no mundo espiritual? Não. Quem foi a primeira mãe que acolheu ele? Dona Laura. Quem foi o irmão que acolheu ele? Lises. Para onde que ele foi? Para a casa de Lises e Laura. Parentela espiritual. E largou o pequeno para pegar o universo, né? Largou o pequeno para pegar o universo. Da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. É por isso, gente, que a gente tem que trabalhar o desapego, sabe? A gente não pode viver num mundinho só. Quando você vive só naquele mundinho, só com aquele grupinho, só com aquela situação, se você desencarnar, você fica sem a base da tua vida. Porque a base da tua vida era aquele mundinho. E vai chegar uma hora que nós somos convidados a sair desse mundinho. E se nós não soubermos lidar com a humanidade, a gente vai ter muita dificuldade no mundo espiritual. Porque a gente vai olhar para o mundo como pessoas estranhas e não como irmãos. Se você hoje fosse convidada para sair do seu círculozinho, do seu ninho, conviver num novo ambiente, como seria? Se você hoje morresse, saísse do corpo, e aí? Como ficaríamos no mundo espiritual? Tá? Não fala isso. Estava lascado. Você está entendendo? A gente para pensar. Como que eu estaria? Teria dificuldade? Saberia lidar com a minha família, com outros? Porque André não veio nenhum parente. A mãe estava lá, mas ele não conseguia ver. Porque a vibração dela, a evolução dela era muito maior do que a dele. Ainda tem isso. Mas são essas coisas que a gente tem que realmente pensar no nosso cotidiano. Eu estaria pronta para viver uma vida, para largar tudo, ou eu ia ficar preocupada com as coisas, com a casa, com o fofo, com a fofa, com a empresa, Você está entendendo? Não dá. Larga tudo. Então são coisas que eu tenho que treinar. Eu tenho que olhar, eu não sou Deus. Porque isso é um ato de extrema vaidade. Achar que se eu não estiver lá, a coisa não vai funcionar. Vai funcionar e às vezes até melhor. Porque às vezes os nossos excessos atrapalham a evolução do grupo. Entendeu? Então é um ato de humildade. Reconhecer, eu não sou um ser insubstituível. Eu sou assim insubstituível. E bem rápido nós somos. Vem aqui a dona Zélia. Somente agora percebia quão distanciado vivera, né? A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes, agora, eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Gente, suas vozes, a natureza, olha só que coisa linda. Suas vozes, agora, eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo, ou seja, a alegria de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual, que me abrigara generosamente, revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-me a minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Ele está despertando para a vida, porque ele viveu robotizado.
A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos, ou seja, as portas resplandecentes. Até então, vivera, abre aspas, em nosso lar, como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Então, quando você se torna o centro de tudo, você não presta atenção no meio e nem nas pessoas, porque só a tua dor dói. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Tia, isso só acontece lá? Não, aqui mesmo. Você está hoje relembrando o passado, relembrando o passado, relembrando o passado, relembrando o passado. Oi? Você tortura. Quando Jesus diz esquece, ele está dizendo assim, ó, não lembra mais. Porque a gente acha que esquecer é apagar da memória. Desapareceu. Não. Esquecer, não lembra. Não fica todo dia contando a mesma história. Porque isso é tortura. É você pegar uma ferida e estar todo dia cutucando. Vai cicatrizar? Nunca. Então, larga de mão. Estimava as narrativas. Então, olha só. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo. Tá vendo? Valendo-me de laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. Lembra que ele era meio fofoqueiro, né? O pessoal chegava e disse, me conta, como é que foi isso, né? Onde a senhora estava? Onde a senhora estava? Puxava assunto, né? As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. A fala da Narcisa é muito rica. Eu vou pegar bem aqui, olha. André, meu amigo, você vem fazendo renovação mental, ok? Renovação mental. Então, é o que nós buscamos, porque quando a gente fala em mudança, nós estamos falando em renovação mental. Renovação mental que vai proporcionar renovação de atitude, mas tudo começa onde? Na mente, no pensamento. Então, meu amigo, você vem fazendo renovação mental. Em tais períodos, desse período da renovação mental, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. O sentimento. Extremas. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Porque o que acontece? Você está fazendo uma renovação mental, aí vem as tuas fragilidades morais, vem as tuas paixões, vem as tuas encrencas e mais as influências espirituais. Contra. E tem também um povo a favor. Aí qual é a orientação? Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Porque o que acontece? Você se prontifica a fazer uma renovação, vem os teus conteúdos internos, as tuas mazelas de
séculos e séculos de atitude, mais as influências. Então você consegue pegar tudo isso e com o Evangelho de Jesus você vai evangelizando-se. Então é aquele processo diário. Então não saia de casa sem fazer sua prece. Não faça isso. Sem ler uma página e refletir no que você estudou naquela página o dia inteiro. Trazer lições de Jesus na tua mente. Em uma situação perguntar o que Jesus faria se estivesse aqui. É porque é uma luta. A mente ainda não está renovada, ela está em processo de renovação. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal. Eu sei que você está todo alegrezinho aí, vendo flor em tudo quanto é canto. Após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, da alegria, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinho de tédio. Porque ele reconheceu tudo, só que a taça dele está vazia. Cadê os amores aqui dentro? Nas margens das velhas entradas inferiores, entradas é ótimo, descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, do amanhecer divino. Você saiu da escuridão, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Então, assim, tu esvaziou, tu tirou tudo, mas você precisa preencher. É igual quando você está fazendo, os jovens fazem muito isso, né minha filha? Tia, de repente a minha cabeça mudou, as coisas estão mudando e eu já não consigo mais ter uma afinidade com os amigos de outrora. A coisa já não bate, mas ao mesmo tempo eu me afasto e me sinto vazia. Você precisa preencher. É isso que ele está falando. Você conseguiu resolver tudo, se afastou tudo. A taça está lá, está linda. Mas você precisa agora preencher. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito ao lado de incomensurável sensação de tédio. Quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas de sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Porque qual era a razão de vida do doutor? Profissão e família. Perdeu profissão, porque o título ele não levou. Perdeu a família, mas ele está bem, mas ele está sem amor, vazio. Aí você é por isso que a gente diz, por isso que a tia falou ainda há pouco, não podemos centralizar a um grupinho. Nós temos que expandir essa família. Você acha que Chico Xavier, ao sair daqui, ele por um acaso o cálice dele, a taça dele estava vazia? Sabe por quê? Porque ele aprendeu a amar a família universal. Quantas pessoas tinham para receber André, orar por André? 15 anos de consultório, atendeu 6.000 pessoas. De 6.000 pessoas, atendeu gratuitamente. De 6.000 pessoas, 15 pessoas só lembravam para orar por ele.
porque o atendimento do André era indiferente. É a história do reconhecimento. O valor da hora, né? O valor da hora. Da caridade sem amor, né? Da caridade sem amor. Para finalizar, gente, encha sua taça nas águas eternas daquele que é doador divino. Eternas, daquele que é doador divino. Lembra do livro Pensamento e Vida? Nós temos que aprender a refletir. A refletir quem? Jesus. Refletindo Jesus, nós estaremos refletindo quem? Deus. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Todos nós, André, temos essa planta no sentimento. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades, porque ele já se livrou do apego, do sentimento de propriedade. Enquanto o espírito do homem se engolfa, se mergulha apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Não dá para servir a dois senhores. Quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. Olha, gente, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Aí você pega a fala do nosso Senhor Jesus: quando vocês se dispuserem a falar em meu nome, uma língua de fogo cairá sobre vós e falarás como nunca falaste antes. É aquilo que ele está dizendo aqui. Verifica que as lições do mestre têm vida própria. Que a gente vê que à medida que a gente lê o Evangelho, à medida que a gente vai continuando as leituras, repetindo, você vai aumentando a dimensão do entendimento, né? Isso acontece com as leituras. Com a leitura. À medida que então ele diz, olha só, revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Quando crescemos para o Senhor, nesse movimento de renovação, nesse movimento de atitude, nesse movimento... Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova. Caminhe confiante para o... E, reconhecendo o meu temperamento de homem amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis do homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Já o convite para novos trabalhos, novos aprendizados. Antes que pudesse agradecer o alvitre, ou seja, a sugestão essa valiosa, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Então, gente, tédio nunca. Vamos renovar, vamos procurar. Como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Lembra? Então levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a próxima página? Não adianta ficar lamentando. A gente tem pouco tempo, a vida não para e temos que continuar o nosso processo de aperfeiçoamento e evolução. Foi bom?
Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga, por mais um trabalho que nós realizamos em nome do nosso Senhor. Graça te damos, amado. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.